Olá, prezados participantes. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a todos vocês ao minicurso A História da Língua Inglesa no Brasil, da BNCC ao Novo Ensino Médio. Esse minicurso ele tem como propósito explorar a relevância da história geral do Brasil para a compreensão da evolução da disciplina de ensino de língua estrangeira, com enfoque no inglês, no contexto contemporâneo do novo ensino médio. Nós destacaremos a relevância da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, na moldagem desse novo ensino médio e em suas mudanças tão significativas que têm impactado o ensino de língua estrangeira. Nós buscaremos analisar como a língua inglesa ela assume um papel de destaque na formação dos estudantes, considerando os avanços da globalização e a importância da comunicação internacional. E estamos entusiasmados para mergulhar nesse rico universo de história e educação, e acreditamos que as discussões e reflexões que surgirão ao longo desse minicurso, eles irão enriquecer sua compreensão sobre a importância da história geral do Brasil para o contexto do ensino de língua estrangeira no novo ensino médio. O presente minicurso ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, nós vamos tratar sobre a história da língua inglesa no Brasil, seu primeiro contato, que será ministrado por mim, Juliana Veras, e teremos também a segunda parte, que trata-se acerca da BNCC e do novo ensino médio, ministrado pela professora Luciana de Carvalho Nogueira. E desejamos a todos um aprendizado enriquecedor e produtivo, que possamos aprender juntos ao longo deste minicurso. Primeiramente, irei começar contextualizando os principais pontos que nós vamos discutir ao longo deste minicurso, porque o Brasil, ao longo de sua história, ele tem sido um terreno fértil para a interseção de culturas e língua, moldando sua identidade de maneira única e diversificada. Nesse contexto, a trajetória do ensino de línguas estrangeiras, especialmente do inglês, ele desempenha um papel significativo na compreensão dessa rica diversidade cultural. E, por isso, o presente minicurso ele visa mergulhar nas camadas dessa história, explorando como a história geral do Brasil ela se entrelaça com a evolução do ensino de língua estrangeira, em particular no contexto do novo ensino médio. A história do ensino de línguas estrangeiras no Brasil é um testemunho da influência das transformações sociais, das transformações políticas, das transformações econômicas ao longo do tempo. Nós podemos citar a década de 1920, que marcou um momento crucial com a chegada do cinema falado, que não apenas trouxe entretenimento audiovisual, mas ele também introduziu a língua inglesa de forma palpável à cultura brasileira. O domínio do inglês ele passou a ser considerado uma janela para a modernidade, para o acesso a produtos culturais internacionais. Aqui também podemos citar como marco que trouxe consequências significativas para essa expansão da língua inglesa no Brasil e no mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial,
que trouxe uma virada decisiva na relação do Brasil com a língua inglesa. A dependência econômica crescente em relação aos Estados Unidos impulsionou a necessidade de dominar o inglês como uma ferramenta para o comércio internacional e a comunicação diplomática. Então, esse período ele marcou uma intensificação na busca pelo aprendizado do inglês, refletindo a realidade de um mundo cada vez mais globalizado. Temos um pouco mais adiante da história, nós temos a promulgação da Lei de Diretrizes e Base, a LDB de 1971, que trouxe mudanças também muito significativas no sistema educacional brasileiro, né, refletindo no ensino de línguas estrangeiras. A ênfase na habilitação profissional, ela provocou, neste período, uma redução na carga horária da disciplina, influenciando diretamente a forma como as línguas estrangeiras elas eram ensinadas na escola. Um pouco mais tarde, a obrigatoriedade das línguas estrangeiras no segundo grau, né, em 1976, ela foi um marco importante, pavimentando caminho para a inserção das línguas estrangeiras no próprio ensino médio. Já a LDB de 1996, ela consolidou, de fato, essa obrigatoriedade, estabeleceu a língua inglesa como dominante na grade curricular de línguas estrangeiras, refletindo a crescente importância da língua inglesa no cenário global. Hoje, né, com a implementação do novo ensino médio e as mudanças na BNCC, há uma oportunidade de reavaliar e adaptar a abordagem ao ensino de línguas estrangeiras. O inglês ele continua a ser uma língua franca internacional, mas as dinâmicas educacionais elas evoluíram para incluir não apenas competências linguísticas, mas também competências intercultural e competência de cidadania global. Então, ao explorarmos essa trajetória, este minicurso ele visa lançar luz sobre a relevância da história geral do Brasil para a compreensão da evolução do ensino de língua estrangeira, assim como as implicações desse percurso no contexto do novo ensino médio, e esperamos que as discussões apresentadas durante o minicurso, elas enriqueçam sua perspectiva, né, sobre a interconexão entre história, educação e línguas estrangeiras no Brasil. Então, vamos juntos explorar essa fascinante jornada. Vamos iniciar com o primeiro contato do Brasil com a língua inglesa, explorando as raízes linguísticas. Vamos discutir, nos aprofundar nos seguintes tópicos: explorações marítimas e contato inicial. O primeiro contato do Brasil com a língua inglesa, ela é um marco histórico que reflete as complexas relações entre nações, entre cultura, entre línguas durante os séculos de exploração e colonização. Esse encontro linguístico ele foi moldado por eventos e contextos que deixaram uma marca duradoura na história do país e na evolução da língua portuguesa. E nas explorações marítimas e contato inicial, os primeiros exploradores ingleses, ao chegar ao Brasil, que foi no período de expansão marítima europeia, lá no início do século XVI,
foram estabelecidos contatos exploratórios com as terras brasileiras, né? Então, neste período do século XVI, os ingleses chegaram até o Brasil com a finalidade apenas de explorar. E apesar dos primeiros encontros exploratórios, a interação linguística direta entre os ingleses e os povos indígenas do Brasil provavelmente foi limitada. Então, a barreira linguística e cultural entre os dois grupos dificultou uma comunicação mais eficaz. Então, os exploradores ingleses provavelmente não tinham conhecimento dos idiomas locais e os povos indígenas não tinham motivo para se comunicar, né, com os recém-chegados europeus. Além disso, muitos desses primeiros encontros exploratórios foram breves e bem superficiais, focados principalmente na exploração geográfica e na busca por rotas comerciais. Portanto, as interações entre os exploradores ingleses e os povos indígenas do Brasil podem não ter envolvido uma troca linguística mais substancial, né? À medida que o contato entre os europeus e os povos indígenas do Brasil se intensificou ao longo dos séculos seguintes, devido à colonização, ao comércio e a outros fatores, houve um aumento da influência linguística e cultural mútua, né? Porque os portugueses já haviam passado por aqui e o português se tornou a língua dominante devido à colonização portuguesa. Mas influências linguísticas de outros idiomas, como o inglês, também podem ser encontradas no vocabulário e nas expressões do português brasileiro atual. Nós temos as influências indiretas e trocas culturais. O contato mais significativo entre o Brasil e a língua inglesa ocorreu principalmente através das atividades comerciais e coloniais, né? Durante o período de colonização, a presença de diferentes potências europeias, né, incluindo os ingleses, que influenciou diretamente a cultura, o comércio e até a política do Brasil. Os ingleses, eles estabeleceram acordos comerciais e alianças políticas com Portugal, contribuindo à troca de ideias de mercadoria e possivelmente palavras, né? O contato mais significativo entre o Brasil e a língua inglesa ocorreu principalmente por meio das atividades comerciais coloniais e das trocas culturais que resultaram dessas interações. Embora a influência direta da língua inglesa no Brasil possa não ter sido tão proeminente quanto a influência portuguesa, houve influências indiretas e trocas culturais que contribuíram para a formação da cultura e da língua brasileira, né? Porque durante o período de colonização, diferentes potências europeias, incluindo os ingleses, né, tinham interesse no Brasil, o que levou a uma variedade de interações e trocas. Os ingleses, eles estabeleceram acordos comerciais e alianças, né, e até política, como já citado com Portugal, que era a potência colonial dominante no Brasil. Essas relações comerciais e políticas, elas influenciaram a economia, influenciaram o comércio, né, contribuindo para a formação de uma sociedade colonial. Então, a presença dos comerciantes, dos exploradores, dos navegadores ingleses em terras brasileiras trouxe uma exposição indireta à língua inglesa. Embora os registros linguísticos dessas interações elas sejam limitados, é possível que houvesse alguma troca de palavra e conceito entre as línguas, especialmente no contexto comercial.
né? Então, além disso, as influências culturais também podem ser percebidas nas áreas de arquitetura, de culinária, dos costumes e até mesmo no vocabulário, por exemplo. Certos termos relacionados à navegação e ao comércio podem ter sido emprestados do inglês para o português brasileiro. Enquanto o português ele permaneceu a língua dominante devido à colonização portuguesa, as influências indiretas da língua inglesa e outras influências europeias contribuíram para a diversidade cultural e linguística do Brasil ao longo do tempo. A interação entre diferentes línguas e culturas é uma parte intrínseca do processo de desenvolvimento de uma sociedade. E o Brasil, ele não foi uma exceção a essa dinâmica, né? Nós temos os séculos 18 e 19, né? Por exemplo, no século 18, com o avanço do Império Britânico e a expansão do comércio marítimo, houve um aumento na interação entre o Brasil e a Inglaterra, por exemplo. As relações comerciais, elas trouxeram termos náuticos e comerciais do inglês para o vocabulário do português brasileiro. Além disso, o contato com marinheiros, com comerciantes, com exploradores ingleses pode ter sim influenciado de maneira sutil o dialeto local, né? Então, as relações comerciais e marítimas entre o Brasil e a Inglaterra introduziram uma série de termos, né? E palavras e expressões relacionadas à navegação. Além disso, o contato mais direto com marinheiros e com esses comerciantes pode ter sido um impacto sutil nessas variedades de dialetos locais no Brasil, né? E a presença frequente de estrangeiros, incluindo os ingleses, nas atividades comerciais e pontuárias, por ter levado a uma troca de expressões e formas de comunicação cotidiana. No entanto, é importante observar que, embora essas influências tenham ocorrido, a língua portuguesa permaneceu predominante no Brasil. As influências do inglês e de outras línguas estrangeiras geralmente resultaram, né, em empréstimos de termos específicos e não necessariamente em mudanças drásticas na estrutura ou no funcionamento geral da língua. Então, esse período dos séculos 18 e 19 é um reflexo das mudanças sociais e econômicas que ocorreram durante a expansão marítima e comercial. Essas influências contribuíram para a diversidade linguística e cultural do Brasil e deixaram marcas no vocabulário e nas práticas do país, né? Nós temos aí as influências contemporâneas, porque foi a partir do século XIX, né, que a influência da língua inglesa no Brasil se intensificou com a globalização, a disseminação da cultura popular até o comércio internacional. O inglês moderno ele se tornou uma língua de importância global e é ensinado nas escolas brasileiras como uma língua estrangeira essencial. Então, a influência da língua inglesa no Brasil se intensificou de forma significativa a partir do século XIX, com diversos fatores, né, para que ela fosse uma influência crescente. Porque com o advento da globalização, a disseminação da cultura popular e o aumento do comércio internacional, o inglês moderno ele se tornou uma língua de importância global.
né? A música, o cinema, a televisão, a internet e outras formas de mídia ampliaram o alcance da cultura anglofônica, né? Tornando o inglês uma língua amplamente presente nas vidas das pessoas em todo o mundo, incluindo o Brasil. Então, no Brasil, a influência do inglês é perceptível em muitos aspectos da vida cotidiana, né? Muitos produtos, marcas, expressões e conceitos são emprestados do inglês. A terminologia técnica, científica e empresarial frequentemente incorpora palavras e expressões em inglês. Além disso, o inglês ele é frequentemente usado em setores como tecnologias, negócios, ciências e também o mais presente no nosso cotidiano, a cultura pop. A importância do inglês como língua global também é refletida no sistema educacional brasileiro, né? O inglês é ensinado nas escolas como uma língua estrangeira essencial. É comum que os estudantes brasileiros aprendam inglês como parte do currículo escolar, reconhecendo a necessidade de comunicação em um mundo cada vez mais conectado. Então, a presença do inglês no Brasil é exemplo da influência da globalização na linguagem e na cultura. Essa influência não apenas enriquece o vocabulário e as possibilidades de comunicação, mas também reflete a interconectividade das sociedades modernas. O inglês, ele continua a ser uma língua que transcende fronteiras e desempenha um papel vital na comunicação global, né? E nós temos aí também o legado linguístico e cultural, né? Porque enquanto o contato direto entre o Brasil e a língua inglesa, nos primeiros momentos da história do país, pode ter sido limitado, como já mencionamos, as influências indiretas moldaram as interações culturais, as interações políticas e comerciais entre essas duas nações. O legado linguístico e cultural desse encontro, ele continua a ser sentido no Brasil, né? Através desses empréstimos lexicais, né? Esses termos técnicos, expressões e a presença da língua inglesa nas esferas acadêmicas, profissionais, de entretenimento. O legado linguístico e cultural, ele resulta do encontro indireto entre o Brasil e a língua inglesa ao longo de sua história. Então, embora o contato direto nos primeiros momentos, né, as influências indiretas, elas tiveram um impacto profundo nas interações culturais, políticas e comerciais, né? Então, esse legado linguístico ele é evidente por meio desses empréstimos lexicais, né, que de uma maneira mais explicativa são palavras e expressões que foram adotadas do inglês e incorporadas ao português brasileiro. Então, esses empréstimos eles foram abranger áreas como já alguns exemplos já mencionados ao longo da explicação, né, da tecnologia, do comércio, a música, o entretenimento e muito mais, né, os termos técnicos, especialmente em campos como a ciência, os negócios, que são frequentemente de origem inglesa, né, devido à influência global do inglês nessas áreas. E além dos empréstimos lexicais, as expressões idiomáticas, os termos coloquiais do inglês,
também encontraram seu caminho para o português brasileiro. Muitas vezes essas expressões elas são usadas em contextos informais e podem ter se originalizado de músicas, de filmes, de séries de TV e outras formas de cultura pop. Então, a presença da língua inglesa nas esferas acadêmicas, profissionais e de entretenimento é um reflexo da sua importância global. Então, o inglês ele é amplamente utilizado em publicações acadêmicas, em conferências internacionais, em intercâmbios educacionais, profissionais em diversos campos frequentemente usam o inglês para se comunicar em um contexto global de negócios. Então, a influência cultural também é evidente em eventos, shows, filmes, músicas, né? Então, a presença do inglês na cultura popular brasileira reflete essa interconexão de cultura, né? E a capacidade do inglês de transcender fronteiras. Portanto, o legado linguístico e cultural do encontro indireto entre o Brasil e a língua inglesa é uma parte importante da identidade cultural do país. Essas influências moldaram a linguagem, as práticas comerciais e as expressões culturais, demonstrando a natureza dinâmica e interconectada das sociedades modernas. O primeiro contato do Brasil com a língua inglesa é um capítulo essencial na história de como a língua portuguesa se desenvolveu em um contexto global, evidenciando a complexidade das relações linguísticas e culturais que moldaram o país ao longo dos séculos, né? E como é a língua inglesa hoje? E a língua inglesa hoje? O ensino da língua inglesa é regulamentado, né, hoje e tem evoluído ao longo do tempo para atender às necessidades educacionais e às demandas de um mundo globalizado. O Ministério da Educação do Brasil, ele desenha as diretrizes gerais para o ensino de línguas estrangeiras, incluindo o inglês, nas escolas do país, né? E aqui vão algumas das características de desenvolvimentos relacionados ao ensino da língua inglesa nas legislações brasileiras. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB, que é a legislação fundamental que orienta o sistema educacional brasileiro, né? Ela estabelece a importância do ensino de língua estrangeira moderna, incluindo o inglês, a partir do 5º ano do ensino fundamental. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que será objeto de estudo do nosso próximo módulo. A BNCC ela é um documento que define os aprendizados essenciais que todos os estudantes devem desenvolver durante a educação básica no Brasil. Então, ela estabelece que o ensino da língua inglesa deve ser focado em situações reais de uso da língua, né, com ênfase nas habilidades comunicativas e no desenvolvimento da competência intercultural. Nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, um dos principais exames de admissão para o ensino superior no Brasil, que inclui uma prova de língua estrangeira, que geralmente oferece a opção de inglês ou espanhol. Nós temos as políticas estaduais e municipais, né, porque além das diretrizes nacionais, estados e municípios brasileiros têm autonomia para elaborar suas próprias políticas educacionais, incluindo como o ensino de inglês é abordado em suas escolas. Isso pode levar a variações nas abordagens pedagógicas e nos currículos. Nós temos os programas de intercâmbio
e mobilidade estudantil, porque alguns estados brasileiros têm desenvolvido programas de intercâmbio e mobilidade estudantil que promovem o ensino e a prática do inglês no contexto internacional. Esses programas, eles visam melhorar a proeficiência linguística dos estudantes, né, e sua exposição à cultura global. Nós temos o Plano Nacional de Educação, PNE. O PNE é um conjunto de metas e estratégias para orientar a educação brasileira ao longo de um período determinado. Ele inclui metas relacionadas à melhoria do ensino de língua estrangeira, com foco em aprimorar as competências comunicativas dos estudantes. Nós temos também um tópico muito importante que vamos citar no segundo módulo, mais profundamente, formação de professores. As legislações também destacam a importância da formação adequada dos professores de língua inglesa. É fundamental que os educadores eles estejam preparados para oferecer aulas de qualidade e desenvolver as habilidades linguísticas e comunicativas dos estudantes, né? Então, em resumo, as legislações brasileiras destacam a importância do ensino da língua inglesa para atender às demandas da sociedade globalizada e para preparar os estudantes para os desafios educacionais e profissionais do século XXI. Então, o ensino de inglês é considerado uma ferramenta fundamental para a comunicação internacional, para a mobilidade acadêmica e a participação ativa, né, em um mundo interconectado. E agora vamos dar continuidade à nossa segunda parte do minicurso, que vai discutir sobre a BNCC e o novo ensino médio, com a professora Luciana de Carvalho Nogueira Albuquerque. E foi um prazer estar com vocês até aqui e até a próxima aula.